Pai do Senhor, irmãos. Satisfação imensa poder estar aqui para servir essa comunidade. Nossa primeira vez aqui. E a gente fica muito feliz pelo privilégio de poder estar servindo vocês. A nossa palavra de gratidão a Deus. E também, cadê o pastor Felipe? Deve estar lá, ali, que nos fez o convite para poder estar aqui, servindo o coração dessa igreja. A nossa palavra hoje é que Deus continue falando com o nosso coração, que Deus ministre no mais profundo do nosso espírito, para que possamos sair desse lugar com um direcionamento bíblico da parte de Deus. Se você puder e quiser, abra comigo em Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 7. Atos do Espírito Santo, capítulo 20, a partir do verso 7. Está escrito assim, irmãos: no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E certo jovem por nome de Eutico estava sentado em uma janela e foi tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, a sua alma ainda está nele. Verso 10 de novo, tem uma versão que diz assim: Paulo, porém, descendo, aproximou-se e abraçando-o disse: não vos perturbeis, a sua alma ainda está nele. Senhor, eu te dou graças, te peço sabedoria, entendimento, para estar falando com a sua igreja, que o nosso coração esteja atrelado intrinsecamente à tua vontade, que nada e nem ninguém nos impeça de ouvir as tuas verdades, aquilo que o Senhor selecionou para falar abertamente com o nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Senhoras e senhores, alguns episódios bíblicos, eles parecem que são muito controversos, paradoxais. E quando a gente começa a lidar com algumas questões de alguns textos, a gente começa a perceber que existem coisas que acontecem, principalmente em textos narrativos, que acabam saindo da lógica comum das coisas. Porque quando nós falamos de cair, a gente jamais imagina que alguém cai num culto. E a gente jamais imagina que alguém pode cair num culto onde o maior pregador depois de Jesus está ministrando nele. Esse é o teor que envolve essa mensagem. Quando Paulo estava viajando para Troade, que fica mais ou menos onde hoje é a Turquia, Paulo parou naquele ambiente para trazer uma mensagem num dia de culto de partir do pão. Assim era chamada a mesa do Senhor, na época apostólica. E estando naquele terceiro andar, parado, pregando o seu sermão de pé, enquanto a multidão se conglomerava naquele ambiente, Paulo estava muito entusiasmado a respeito daquilo que ele estava trazendo para a igreja. E esse entusiasmo espiritual que permeava o coração do apóstolo Paulo
fazia com que ele alongasse um pouco mais a dinâmica do seu sermão. Ele passou do horário. E o mais incrível que acontece nesse culto é que, embora Paulo passe do horário, o texto não diz que ninguém foi embora. Todos estavam sendo persuadidos pelo poder da unção que emanava desse sermão, cujo teor a Bíblia não revela para nós. Havia alguém nesse ambiente. E o problema do ambiente não é a maneira como eu estou nele, mas é a maneira que eu me porto quando estou nele. Alguém senta na janela com a pretensão de ouvir melhor um discurso. Discurso esse do melhor pregador, como já falei, daquela época depois de Jesus. E quando aquele homem senta naquela janela para ouvir, aquele moço senta naquela janela para ouvir a preleção do apóstolo Paulo, Paulo não para de pregar. E eu estava pensando, quando eu li esse texto pela primeira vez, que o pior diagnóstico da vida de um homem não é quando ele cai, é quando tudo lhe entusiasma, mas a Bíblia lhe cansa. Pois o texto sagrado diz que o menino cansou, o jovem cansou por causa do extenso discurso paulino. O sermão cansou o rapaz. Nós cantamos, é maravilhoso cantar. Nós adoramos, nós ofertamos. Mas às vezes, quando tem alguém expondo a Bíblia Sagrada, parece que gera um cansaço na nossa alma. Lemos muita coisa na timeline do nosso celular. Lemos diariamente mensagens, lemos algumas coisas no feed do Instagram e assim sucessivamente. Mas quando estamos lendo um texto bíblico, parece que um cansaço nos envolve. As pálpebras vão ficando pesadas e um sono sobrevém sobre nós. O pior diagnóstico da vida de um homem não é sua queda. O pior diagnóstico da vida de um homem é quando tudo lhe alegra, porém a palavra é lhe enfada. Esse moço está sentado ali porque ele queria ter visibilidade do que estava acontecendo. O problema de janela é que janela não é um instrumento de transição, mas é um instrumento de visibilidade. Você observa o que está acontecendo do lado de dentro, mas você também observa o que acontece do lado de fora. E o nosso maior problema no ambiente profético é a nossa dubiedade cognitiva. É quando nós estamos aqui, mas nós também não estamos aqui. É quando o nosso corpo foi carregado para cá, mas o nosso espírito está distante do que está acontecendo. É quando de vez em quando o celular solta uma notificação, ele vibra no bolso e você pega o celular e automaticamente você se desliga do que está sendo ministrado para observar aquilo que está acontecendo do lado de fora. Isso vai gerando cansaço. O rapaz vai ficando entorpecido. E esses últimos dias o que o diabo mais quer fazer com os cristãos da nossa época é entorpecer os nossos sentidos. Porque se o diabo entorpecer os nossos sentidos, perderemos a sensibilidade de ouvir o Senhor. A gente vem para um culto como esse achando que são homens que estão ministrando. Que a palavra que está sendo proferida são palavras que foram escritas em um esboço, esquematizadas na cabeça de um homem, e não a palavra revelada do Pai. E eu digo, vai ficando cansado. Paulo está entusiasmado pregando, a multidão que está em Troade, no terceiro andar, está ali estupefata com tudo que está acontecendo, mas tem alguém se cansando no meio do ambiente. E ele não cai numa boca de fumo, ele não cai numa discoteca, numa rave, ele cai no culto. Eu lembrei do que Davi disse no Salmo 51, quando ele fala que foi quebrado. Ele não diz que foi quebrado quando pecou com Batseba. Davi diz, põe de pé os ossos que tu mesmo quebrastes. A gente não se quebra quando peca, porque vaso só se quebra na olaria, nos pés do oleiro. Então existem pessoas que não estão caídas em um ambiente de promiscuidade.
Existem pessoas que não estão caídas num ambiente de pecaminosidade, existem pessoas que estão caídas aqui mesmo. E a pior queda que existe é a queda introspectiva, é quando você cai para o lado de dentro. Porque quando você cai para o lado de dentro, ninguém consegue ter percepção do que aconteceu com você. A gente tem uma Bíblia, a gente coloca a melhor roupa, a gente tenta colocar o cronograma do nosso horário para chegar aqui, mas às vezes estamos aqui, mas estamos caídos. Mas sabe o que é bom? Que bom que a gente está aqui mesmo caído. Que bom que a gente está aqui mesmo no chão. Porque você poderia ter caído em qualquer lugar. Todavia Deus permitiu que você caísse no lugar certo. Deus nunca deixará um cristão cair fora de um lugar que Deus não tenha poder de levantá-lo primeiro. Deus nunca deixará um cristão cair fora de um lugar que não tenha lhe dado condições de levantá-lo primeiro. O menino caiu, o culto estava passando do horário, e quando o menino cai do terceiro andar, o culto para. O mais incrível e paradoxal era que o culto passou do horário, o culto não parou, mas a queda de alguém fez o culto parar. E tinha alguém que estava na portaria quando o menino caiu. Sabe, existem pessoas que estão no lugar certo, mas é a pessoa errada para o lugar certo. Existem pessoas que estão posicionadas no lugar certo, mas ela é a pessoa errada para o lugar certo. Quando o menino cai na porta daquele prédio, quem estava posicionado na porta, a Bíblia diz que o levanta. E quando o levanta de baixo para cima, alguém manda uma notícia para Paulo dizendo: continue pregando, porque esse infeliz da queda que levou, morreu. Nós somos movidos por que tipo de notícia? A palavra evangelho etimologicamente significa boa notícia. Algumas pessoas querem ir para a rua pregar uma má notícia, mas quem vai para a rua e entende o evangelho não leva má notícia para o mundo, leva uma notícia boa. São muitas notícias que estão vindo a todo momento, a todo segundo, de novas doenças, da alta do não sei o que, da queda do real, da alta do dólar e tudo mais. São muitas notícias que estão nos bombardeando, mas nós somos movidos pelo quê? Alguém traz uma notícia para Paulo dizendo: Paulo, continue pregando, daqui a pouco a gente faz um culto fúnebre para enterrar esse infeliz. O texto sagrado diz que Paulo estava com um papiro na mão pregando. Mas naquele dia, Paulo parou de pregar. Um culto que não acabou, acabou porque alguém caiu no culto. E eu fiquei pensando a respeito disso. Eu fiquei perguntando para Deus: como um culto que não acaba, acaba quando alguém cai? E o Senhor disse para mim: como tu canta com alguém que cantava com tu e está caído e não está cantando mais? Para de cantar. Como você pregava com alguém que prega e não prega mais, agora você tem que parar de pregar e ir atrás de quem pregava e não está pregando mais. Porque se a queda de alguém não afeta a minha liturgia, o que eu estou fazendo não passa mesmo de uma liturgia. Se a queda de alguém não afeta a minha adoração, o que eu estou fazendo é liturgia, não é adoração. Como é que eu vou pregar se quem pregava comigo não está pregando mais? O mais incrível é que eu vejo gente querendo ir para o sertão da Paraíba, querendo ir para a África, querendo entrar no Oriente Médio, mas tem alguém caído na porta do prédio da igreja dele. Ele tem o número do celular do cara, mas ele quer ir para o sertão porque os olhos dele estão fechados para a própria realidade da igreja dele. Jamais conseguiremos ganhar os que estão longe se não conseguirmos manter os que estão perto de nós. É por isso que Paulo vai soltar o papiro, e o texto diz que ele vai descer. Porque a maior exaltação na vida de um homem não é quando Deus levanta um homem, é quando depois que Deus levanta um homem, ele desce para se igualar com a miséria do outro. Isso é exaltação. Porque na escala da balança de Deus, quem desce é quem sobe. Paulo solta o papiro e eu sei que o povo está entusiasmado com o sermão. Eu sei que o povo estava doido para ouvir o desfecho daquele sermão, a aplicação daquele sermão. Todavia Paulo disse: eu não posso continuar pregando, eu tenho que saber o que aconteceu com o rapaz.
Existem igrejas por aí que nos tratam como se fossem números. Existe um pastor, um amigo meu, que um dia ele falou que igreja é como uma maré. Tem hora que ela está cheia, tem hora que ela está vazia e é cada um por si. Aí eu li para ele 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 12 em diante. Um dos versículos diz assim: e se um padece, todos padecem. E se um é honrado, todos são honrados. Como é que a dor de um não interfere em mim? Como é que a queda de alguém não interfere em mim? Sabe qual é o problema dessa igreja? É que essa igreja desse texto, ela vai para a janela, olha de cima para baixo, o Eutico caído na porta e diz: Paulo continua pregando que ele está morto. Quem acha que quem caiu está morto, está mais morto do que quem ele pensa que morreu. Você sabia que você vê você em tudo que você vê? Você sabia que tudo que você olha, você vê você em tudo que você vê? É por isso que quando o pecado de alguém me incomoda, eu estou me enxergando nele e não percebo. Por isso que a Bíblia diz: ao homem puro todas as coisas parecem ser puras, porque ele enxerga o coração dele no que ele vê. Ao homem impuro todas as coisas parecem ser impuras, até as puras para ele são impuras, porque ele enxerga seu coração em tudo que ele está vendo. Alguém está dizendo assim: continua pregando que ele morreu. Tem gente que faz semanas que não vem e a gente pensa assim: morreu, acabou. Sabe quando vem aquela época de carnaval que vai chegar agora em março? Que o nego vai lá, descolore o cabelo, compra o abadá, vai pular, e a gente pensa assim: morreu. Sabe aquela pessoa que era acostumada a sentar do nosso lado e de repente essa pessoa desaparece, a gente pensa assim: eu acho que ela morreu. Está na porta do prédio com o coração batendo em coma e dizendo: por que ninguém me veio me visitar? A gente pensa que visita é coisa só pastoral, mas existe uma ovelha no meio do rebanho chamada de ovelha mestra. Ela geralmente carrega um badalo no pescoço. É uma ovelha que conhece tanto o caminho do pastor, que o pastor coloca um badalo no pescoço dela. Ela vai, o badalo soa e as outras seguem ela. Você pode não ser um pastor, mas você é uma ovelha de cima. Você sabe o caminho do pastor, você sabe o caminho do pasto. É por isso que a Bíblia diz que Paulo solta o papiro, e o púlpito de Paulo agora não é mais o púlpito do prédio de Troade de 3 andares. O púlpito de Paulo vai ser a calçada. Cadê meu tecladista? Vou terminar agora a mensagem. Tem como vir aí? Por favor? Obrigado. Agora imagina Paulo saindo do 3º andar, descendo as escadas de Troade, para atender um rapaz que está caído no chão do prédio. Vem cá, diácono Antônio II. Olha para cá para você nunca mais esquecer disso. Aqui embaixo mesmo. Existem homens que brigam por isso aqui. Existem homens que brigam para falar. Existem homens que brigam por uma posição. Existem poucos homens que brigam por uma vida. Um escritor disse assim em um livro que eu li: alguns homens preferem colocar suas igrejas em grandes metrópoles. Eu, porém, prefiro fazer uma igreja a um palmo do inferno. Existem homens que sabem muito bem a visão que eles carregam. A Bíblia diz que Paulo vai descer o 3º andar. 2, 3, 1. E eu queria que você segurasse esse número, porque na numerologia bíblica, 3 é um número de excelência. Há 3 que testificam no céu: o Pai, o sangue e a palavra. Esses 3 são um só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Antigo Testamento havia átrio, santo lugar e santo dos santos. O homem é uma tricotomia, uma alma vivente que tem um espírito que habita num corpo. O céu é cósmico, é atmosférico e é céu dos céus. 3 é um número de excelência. Eutico caiu da excelência para a sarjeta. Sabe quando a gente está vivendo um grau de excelência na nossa vida e de repente a vida nos joga para baixo e a gente vai parar na sarjeta da história? A Bíblia diz assim, Filipenses 2:5, era um hino daquela igreja, para quem não sabe:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, não quis por usurpação ser semelhante a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se igual aos servos, e achando-se igual aos servos, foi fiel à morte, morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, 3 dos que estão no céu, 2 dos que estão na terra, 1 dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou e desceu. Paulo é a figura tipológica de Jesus, que se esvazia, meu tecladista, para descer. Porque não fui eu que encontrei Jesus numa igreja, foi Jesus que me encontrou no forrobodó por aí, com o nariz cheio de cocaína. Foi Jesus que encontrou você numa rave. Foi Jesus que encontrou você numa rodinha de maconha. Foi Jesus que encontrou você no pagode. Era você que estava morto. Efésios capítulo de número 1, está escrito que nós estávamos, 2, está escrito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou, nos fazendo assentar em tronos celestiais. Ele desceu. Johnny Moore, no livro Mais que um Carpinteiro, ele diz assim: Deus é o Senhor acostumado a sujar as suas mãos. É por isso que ele chamou pescadores. Ele diz porque pescadores estavam acostumados a meter a mão na lama. E se nós queremos um ministério, temos que entender o seguinte: temos que estar dispostos a meter a mão em coisas sujas. Mas e a asepsia, pastor? A Bíblia não manda sentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia não manda comer com pecadores e tudo mais. Eu sei que você tem que se preservar, mas quando você é maduro, o ambiente não te faz. É você quem faz o ambiente. Você não é contaminado, é você que empaquita o lugar. Quem está entendendo? Então a gente desce. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se abaixou, colocou o ouvido na minha boca para ouvir o meu clamor. A Bíblia diz assim: e Moshe falava com o Senhor face a face. Espera aí, face a face é literal? Ou é um antropomorfismo? Depois eu explico o que é isso outro dia. Porque se ele falasse com Deus face a face, ele não tinha dito assim: permita-me ver a tua face? Não é controvérsia? Então o que seria face a face para um homem que disse eu quero ver a tua face? Face a face é isso aqui, ó. Imagina que Moisés falasse para o Mod e para onde? A gente chama isso de cognoscibilidade. É a maneira pela qual Deus se permite ser entendido ou revelado. Se Deus fosse na boca de fumo agora e o cara falasse assim: e aí, truta? Deus descia a ciência e falava: e aí, parceiro, truta? Isso é face a face. Era Deus descendo no entendimento. Vira de frente para mim, por favor. Fica de joelhos para ficar da minha altura. E falando assim, ó, da altura que o servo consegue ouvir, face a face. Paulo desceu e se aproximou. E quando Paulo desceu e se aproximou, Paulo não lançou uma palavra sobre a vida daquele rapaz. Porque palavras movem muita coisa, mas a atitude move muito mais. A Bíblia diz que Paulo foi lá e lhe deu um abraço. Abraço. E quando Paulo deu um abraço naquele rapaz, Paulo percebeu que o rapaz não estava morto. Porque tem gente que está esperando só isso aqui. Quando Paulo abraçado com o rapaz, ele percebeu que o corpo estava quente, que o coração ainda estava batendo. Aí Paulo olhou para o terceiro andar, de baixo para cima, e falou assim: meus irmãos, talvez ele tenha quebrado o fêmur, o baço, talvez ele tenha se quebrado todinho, mas a sua alma ainda está dentro dele. Sabe o que é que Paulo faz? Era um culto de Santa Ceia. E na Santa Ceia a gente entende que o meu cálice é o cálice do outro. Paulo diz: antes de eu terminar esse culto, eu seguro na mão de Eutico e trago Eutico de novo para o número de excelência, para o meu altar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Obrigado. Aquele culto não terminou sem que Eutico voltasse para a posição dele. Existem cultos que terminam e a gente não volta para a nossa posição.
E sabe o que é mais incrível para mim fechar aqui agora? É que tudo isso aconteceu de meia-noite. Se 3 é um número de excelência bíblica, meia-noite também é. Lá no livro do Êxodo, quando o Senhor falou com Moisés, o Senhor disse assim: Moisés, diga ao povo que pegue o sangue do cordeiro e asperge na porta de dentro para fora, porque de meia-noite eu vou descer no acampamento. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor desceu no arraial dos sírios e matou mais de 180 e poucos mil homens por volta da meia-noite. Em Mateus capítulo 5 a Bíblia diz: e quando deu meia-noite alguém gritou: aí vem o noivo. Jesus disse em Mateus capítulo 23: e se alguém batesse na sua porta de meia-noite e lhe pedisse um pão, você sairia. Meia-noite era o horário que movimentava a engrenagem evangelística de Atos dos Apóstolos. Como toda doutrina precisa de uma base, lá vai a primeira base. Pedro estava encerrado dentro da prisão, neutralizado, porque foi pego pregando e curando pessoas. Aí a Bíblia diz assim: por volta da meia-noite a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. E de meia-noite um anjo aparece na porta da penitenciária e diz: levanta a calça chinela e pega a capa, que a igreja está orando. De meia-noite eu vim libertar você. Segunda base, lá vai, para criar uma doutrina é necessário pelo menos 2 bases. Segunda, Paulo e Silas foram presos porque pregaram o evangelho, e quando foram encerrados dentro da penitenciária, por volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo olhou para Silas e falou: você pode cantar, porque enquanto você canta, eu vou orando. Os teólogos dizem que não havia placas tectônicas lá para tremer, mas a Bíblia diz que de meia-noite levantou-se um culto, Deus desceu, tremeu, as cadeias se romperam e todos foram libertos. Não tem tempo, tempo não se tem, tempo se cria. Tem tanta gente caída e a gente está pensando assim: acabou para ele. Talvez você chegou aqui no chão. Spurgeon dizia: uma ovelha pode cair na lama, mas só um porco samba nela, só um porco rola nela. Você está no chão, mas tem um Deus que não se preocupa de descer na região mais baixa para ir onde você está e te dar um abraço e dizer para você: o culto não termina enquanto você não voltar para dentro. Eu estou sentindo Deus aqui, tecladista. O culto não termina enquanto você não voltar para casa hoje. O culto não termina enquanto você não voltar para o número 3. Deus não me esqueceu de você. Talvez você diga assim: na mão de Deus eu sou como um crente sabonete, só vivo escorregando, quase nunca estou em pé, quase nunca estou firme, sempre de vez em quando eu caio. E eu estou me sentindo na calçada, pastor. Eu estou me sentindo longe, distante. Deus está indo aí agora. Eu fui pregar num lugar uma vez chamado Jardim Progresso. Lá dentro. Aí eu sentei do lado de um cara que tocava violão. Aí toda música que tocava ele fazia 2 notas, um lá com quinta e nona e um ré. Qualquer tom que você cantasse, ele tocava com 2 acordes, tudo fora da harmonia. Aí eu olhei assim e pensei: vou me levantar agora e vou pedir o violão para tocar no lugar dele. O Espírito Santo falou assim: cala a boca e se senta, porque tu não sabe de onde ele veio. Aí eu fiquei calado, aguentando aquela coisa fora de... Aí quando terminou o culto, ele olhou para mim e disse: eu quero deixar você em casa, no meu carro. Eu disse: beleza. Aí quando eu entrei no carro, ele disse: eu posso contar a minha história? Eu digo: pode, porque eu já tinha ouvido já, né, de Deus. Ele disse: eu era morador de rua, desde criança. São mais de 17 anos morando na rua. E um dia eu fui pedir um pão numa padaria e um homem chegou para mim com um porrete, deu uma pancada em mim, mandou sair, me expulsou. Eu sentei na porta da padaria. Quando eu sentei na porta da padaria, chegou um cara todo de branco. Quem pregou para aquele homem foi Jesus. Ele disse que quando olhou o homem todo de branco, ele começou a rir, porque nunca viu ninguém vestido daquele jeito. O homem olhou para ele, ele disse que quando o homem falou, ele se tremeu todo, porque o homem disse: você não me entende agora, mas você vai entender depois. Aquele homem disse: você vai seguir essa rua direto e vai enrolar à esquerda.
Quando você enrolar à esquerda, você vai contar três vielas. Na terceira viela você vira à direita. Vai ter algumas mulheres numa igreja chamada Deus e Amor fazendo um círculo de oração. Você vai entrar lá e dizer que um homem de branco chamou você para estar aqui. Aí ele levantou, foi, virou à esquerda, contou as 3, virou à direita. Tinha 5 mulheres orando. Quando ele cruzou a porta, uma mulher que estava em oração levantou e disse: chegou o homem que o homem de branco foi buscar. Chegou o homem que o homem de branco. Você está entendendo que tem gente que é Deus que vai atrás? Você não está entendendo porque seu telefone parou de tocar? Você não entende porque às vezes até alguns irmãos que são amigos seus dizem: é Deus dizendo, agora sou eu que vou descer, agora sou eu que vou me guardar, agora sou eu que vou atrás de você. Quem está entendendo aí, irmão? Agora sou eu que estou indo atrás de você. Existem pessoas que são perseguidas por Deus. Eu olho para Elias, e a Bíblia diz que Elias começa em cima dos arrabaldes pregando. Deus começa com ele. Aí no capítulo 18 a Bíblia diz que Elias vai para cima do Monte Carmelo. Deus sobe o Monte Carmelo com ele. Aí ele desce para o deserto. Deus desce para o deserto com ele. Ele vai para debaixo de um pé de zimbro. Deus prepara pão para ele debaixo do zimbro. Aí ele come, sobe o monte, Deus sobe com ele. Ele entra numa caverna. E no capítulo 19 Deus fala assim: o que é que tu está fazendo aqui? Não é aí, não é acolá. Deus estava dizendo: Elias, quando tu estavas no monte eu estava lá, quando tu estava no zimbro eu estava lá, e até nessa caverna eu também estou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele, quem está a entender? Ah, meu Deus do céu. Jonas falou assim, ó: me joga no mar. Por que Jonas falou me joga no mar? Porque Jonas pensou assim: se me jogar no mar, eu morro afogado. Acabou, eu quero ver eu ir, eu quero ver eu pregar. Deus disse: tudo bem, enquanto você se joga de cima para baixo, eu preparo o peixe de baixo para cima. Não vai morrer, não vai morrer. Quem está entendendo? Tem gente que já pulou, já se jogou, já se precipitou para tentar morrer. Deus pegou o peixe, engoliu e colocou um GPS dentro do peixe. A Bíblia diz que Jonas estava orando: das profundas do Sheol tu me ouvistes, lembra-te da tua misericórdia. A Bíblia diz que enquanto Jonas orava, Deus falou com o peixe. Olha como é esquisito. Jonas ora, mas Deus não fala com ele, Deus fala com o peixe. Porque tem horas que Deus não fala comigo, Deus fala com o meu ambiente, Deus fala com a minha realidade, Deus fala com o meu momento. E ele disse: peixe, joga ele lá em Nínive, no meu propósito, aonde eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Aleluia. Eutico, estamos sentindo muito a tua falta, Eutico. Você era tão especial e continua sendo especial para nós, Eutico. Você escorregou, tombou, caiu, mas sabe o que é mais incrível? É que mesmo com a cara no chão, o Espírito Santo te pegou para o braço e te trouxe. E tu está aqui. A Bíblia diz que quando Paulo foi excomungado pela igreja de Jerusalém, um homem chamado Barnabé das Consolações. A etimologia de Barnabé é filho da consolação. Quem é o consolador? Quem é o consolador? Barnabé foi lá e disse: Paulo, esqueceram de você, mas eu vim atrás de você. Sabe, o Espírito Santo, quando a gente está no chão, quando a gente está na lama, quando a gente está no lodo, o meu amigo se esqueceu de mim, os meus colegas se esqueceram de mim, mas olha o Espírito Santo batendo na sua porta e dizendo: eu cheguei. E aí? Vai ficar no chão, vai pegar na minha mão agora, e a gente vai voltar para o número 3. O pão e o vinho já está na mesa, o cálice já está aberto, já começamos a partir o pão, mas ninguém coloca um pedaço na boca enquanto você não voltar para o corpo. Um corpo sem um membro é deficiente.
A palavra deficiência significa ausência de eficiência. Só seremos eficientes quando você voltar para o corpo. Paulo já está partindo o pão, Eutico. Ele já está lendo o texto. Porque o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que na noite em que foi caído, tomou o cálice, mas Eutico ainda não voltou. Então ele coloca o pão em cima do púlpito e diz: espera aí, está faltando alguém aqui. É você, é você. Que bom que você veio, que bom que você veio, irmão. Eu não sei se você conhece alguém assim. A unção que está descendo hoje sobre nós não é para pular, não é para rodar, é para chamar a nossa atenção para a queda de alguém. Eu sei que a queda de muita gente gera holofotes, porque é muito fácil falar de quem caiu, difícil olhar para quem Deus está levantando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca conta a história de um caído para quem nunca teve uma experiência no chão. Deus nunca conta a história de um caído para quem nunca teve experiência no chão. Eu sei o que é o chão da vida, você também sabe o que é o chão da vida. Então se Deus mandar você dar uma palavra para alguém nesse culto, ou depois desse culto, e dizer para ele e para ela: ei, eu vim te abraçar, eu vim atrás de você, faça isso, faça isso. Eu vou orar. Eu tenho 4 minutos para orar com você, porque eu não oro por pessoas, eu oro com pessoas. E se você quiser voltar para Ele enquanto a gente está orando, é só você vir. E se você conhece alguém que precisa voltar, seja um Paulo na vida dele. Desce do 3º andar, desce do teu pedestal, desce do teu salto, vai lá e diz para ele: é com você que Deus está falando, é com seu espírito que Deus está falando. Senhor, eu não fazia ideia do que eu ia pregar até entrar no carro. Quando eu comecei a entrar no carro, o Senhor começou a me dar essa palavra. E eu disse: Senhor, será que isso combina para a sexta profética? Será que isso tem alguma coisa a ver com o profético? Eles estão vivendo o ano da provisão, eles estão vivendo coisas maravilhosas. Eu preciso me encaixar na visão que foi dada a essa igreja. E o Senhor estava dizendo para mim no carro: eu preciso que você, com uma palavra, levante eúticos que serão promotores e agentes de unções poderosas. Há uma providência vindo para alguém que está caído, há uma providência vindo para alguém que está no chão. Então eu quero orar com toda a força do meu espírito, e eu quero dizer ao Senhor essa noite: ainda que alguém esteja caído, não permanecerá no chão, não permanecerá no chão. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama algum arderá sobre ti. Eu estou te levantando essa noite. Quem está sentindo que está sendo levantado por Deus, se você puder, faça barulho de aleluia, faça barulho de glória, faça barulho de adoração. Oh Deus. Filha, se você quiser, a noite é essa. Aonde você estiver, eu quero catapultar você para o centro da minha vontade hoje. Filho, eu sei que a vida deu um knockdown em você. Você passou segundos com a cara no chão, na lona, e o diabo ficou contando 1, 2, e disse assim: joga a toalha branca, joga a toalha branca. Mas enquanto Satanás estava contando 1, 2, 3, Deus dizia: eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Na lona ela não vai ficar, na lona ele não vai ficar. Deixa eu dizer uma coisa para você: brincaram com teus sentimentos. Você está aqui, carrega uma ferida religiosa. Te usaram os teus talentos e depois te jogaram fora.
É por isso que você tem vergonha de servir hoje nessa nova comunidade onde você está. Você está num lugar novo, mas ainda não foi curado. Ainda não foi curada da tapa que você levou, da cacetada que você levou. Mas Deus manda dizer o seguinte para você: eu vou ressignificar o que aconteceu com você. Esse é o ano de você me servir. Esse é o ano de você me servir. Esse é o ano. Ai, meu Deus. Mulher, eles amaram apenas os teus talentos, mulher. Homem, eles amavam apenas a tua servitude. Mas quando você não serviu para mais nada, quando você caiu, quando você entrou naquele relacionamento, quando você se divorciou, tem igrejas por aí que descartam os outros como se fosse lixo, porque se divorciou, mas às vezes não sabe que a mulher estava sendo agredida, estava em cárcere privado, estava sofrendo psicologicamente com um marido narcisista. Aí só por isso a religião abandona, deixa na porta do prédio, não olha, não dá assistência. Mas Deus manda dizer: esse é o ano que eu vou pegar muita gente que está caída por aí e vou reposicionar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu vou Meu Deus! Para a religião você é só um número. Para um CNPJ você é só um número. Mas para essa igreja você é um membro. Você é corpo. Você é parte do corpo. Eu digo, se for preciso soltar o microfone e te abraçar, nós vamos. Tem gente aqui que já estava com o suicídio pronto. Eu estou ouvindo uma voz gritando no meu ouvido: suicídio. Ninguém me ama, pastor. Todos que passaram pela minha vida cuspiram em mim, zombaram de mim. Eu ainda te amo, filha. Eu ainda tenho algo contigo, filho querido. Você serve para mim. Você não vai morrer, você não vai se matar, você não vai acabar com sua vida. Você vai servir. Tem gente aqui dizendo assim: para mim é tarde demais, eu estou velho. Olha para os novos. Os novos estão aí com todo o gás. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Ei, Deus vai renovar tuas forças. Eu já estou vendo tu servindo de novo. Eu já estou vendo tu dentro do culto de novo. Quem está sentindo pode cantar. Quem está sentindo, quem está sentindo, quem está. Vai, meu filho, pega. É teu, é teu. É o culto que Deus está gritando para alguém, está dizendo: ei, sai do chão, sai do chão. Volta, 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 volta. Ereba chama darabaha, uribikene dereba come darabaga, raite gidiara. Ereba chama doreba kori gibini giama doreba. Ereba chama daraba gibini giaka doreba. Eu te conheço, filha. És minha. Na noite de hoje, difícil estar nesse lugar para falar com o teu coração e para dizer para ti o seguinte: eu estou promovendo o desejo do teu coração. Eu estou monetizando o teu sonho hoje. Como é que você quer? De que tamanho você quer? De qual cor você quer? É teu. É o ano da minha provisão na tua vida. É teu. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Tem algo aqui, tem algo aqui, tem algo aqui, tem algo aqui. Vai. Oreba. Oreba chama darabaha. Irigibirigaba darabaha. Oh
virgas, doentes entrarão por essas portas, feridos entrarão por aqui. Estou eu levantando mantenedores para minha obra. Eu acrescento 0 nos números, eu acrescento 0 nos números. O projeto é meu. Vou crescer para a direita, vou crescer para a esquerda. Ai meu Deus, prepara-te para o tempo da minha provisão, diz o Senhor. Quem acredita, adore a Ele. Quem acredita, adore a Ele. Aplauda Jesus o mais forte que você puder.